Vamos começar o Present Continuous Tense. Ó, esse tempo verbal, se comparado com a língua portuguesa, é como se fosse o gerúndio. Tá? E o que o gerúndio dá a ideia? Dá a ideia de continuidade, uma ação que está em desenvolvimento, está em progressão. Ao colocar um verbo no gerúndio na língua portuguesa, o final desse verbo fica com NDO. Por isso, se disser assim, correr, vai ficar correndo, estudar, estudando, visitar, visitando, viajar, viajando e por aí, tá? Só que a sistemática da língua inglesa, para colocar esse gerúndio, que a gente chama de contínuo, é que você vai perceber que esses verbos que ficam no contínuo na língua inglesa, a terminação é ING. Então, já é uma forma de você compará-lo com a língua materna para poder ter facilidade de entendimento. Fica mais fácil quando dá para traçar esse paralelo de comparação. Então, qual seria a estrutura elementar do Present Continuous Tense? Bem, o Present Continuous Tense ele vai trabalhar com dois verbos. O verbo auxiliar, que é o to be, que nós já revisamos esse verbo quando trabalhamos futuro com going to, mais o verbo que vai receber o ing. Então, você observa aqui que ele tem essas duas palavras. O be, né, que vai depender do sujeito. Se for I, vai ser am. Se for he, she ou it, vai ser is. E se for you, o I, vai ser are. E aqui nós temos também as abreviações. E o verbo principal, que é o main verbo, é o que vai receber o ing. Tá? Então, na hora que você pega um verbo na língua inglesa, num tempo chamado contínuo, na hora de fazer a tradução, é como se você estivesse trabalhando com NDO na língua portuguesa. Então, é fácil de lembrar. Então, como esse tempo verbal dá a ideia de continuidade, de progressão, então, alguns verbos não são comumente usados no contínuo, porque para ser usado no contínuo, esses verbos precisam ter sentido de ação e movimento. Então, a parte do to be, já fizemos essa revisão até quando trabalhamos o futuro com going to. Então, você vai lembrar que aqui você vai trabalhar com o sujeito, depois do sujeito vem o verbo to be, am, is ou are, e logo depois vem um verbo que nesse verbo vai ser aplicada a regra ing. Então aqui a gente tem dois verbos, draw, que é desenhar, sleep, que é dormir, e watch, que é assistir. Aqui é desenhando, dormindo e assistindo, porque o ing dá a ideia de NDO. Então essa é a estrutura elementar do Present Continuous Tense. Mas o Present Continuous Tense corresponde, é como se fosse em português o gerúndio, né? Aquilo que eu falei, o gerúndio na língua portuguesa é porque tem NDO. Na língua inglesa, essa terminação não é NDO, a terminação passa a ser o quê? ING. Aí o Present Continuous Tense é formado com o to be, né? Vai depender do sujeito, pode ser am, pode ser is, pode ser are, e o particípio presente do verbo principal, porque a gente também diz que em inglês há dois particípios. O particípio passado, que é aquele que numa lista de verbo irregular está na terceira coluna, porque a gente tem o infinitivo passado e o particípio passado, mas também temos o particípio presente. Então, esse particípio presente é o que envolve essas regras do ing, que é o que a gente chama de contínuo. E para que é que serve, como momento introdutório desse assunto, para que é que serve o Present Continuous Tense? Nós temos aqui três situações de uso desse Present Continuous Tense. Primeiro, a ação momentânea. E o que seria isso? É aquela ação praticada no momento da fala. Na hora que se está falando, a ação está se desenvolvendo. Então, a gente chama de ação momentânea, de momento. Então, essa é uma primeira utilização do Present Continuous Tense. A segunda é que a gente pode dizer que o Present Continuous Tense, ela indica um hábito. O que seria um hábito? Um costume.
tá? Então, pode-se dizer que o Present Continuous Tense também expressa esse sentido de hábito, de costume. E a terceira aqui é um pouco estranho, porque já trabalhamos até o futuro, que foi o futuro com will, vocês perceberam, o futuro com going to, já existe. E por que é que o Present Continuous Tense pode dar ideia também de futuro? Até que pode ser um futuro meio que arranjado. O que acontece é que esse futuro ele tenha prazo determinado para acontecer. Não é simplesmente expressar que a ação vai acontecer no futuro sem dizer quando. Então, essa parte de introdução desse assunto envolve exatamente essas três possibilidades de utilização do Present Continuous Tense. A ação momentânea, que é aquela ação praticada no momento da fala, a ação habitual, que é um costume, e a ação futura, que é, como o assunto é present, né? Então aí pode até ser considerado uma ação futura, porém que essa ação tenha o prazo para ela acontecer, não é simplesmente jogada no espaço de tempo no futuro sem determinação. Tá? Então, esse é o início do assunto. Na próxima semana nós daremos continuidade. Tá? Então, vocês continuem enviando material. Tive poucos materiais, ainda estão me devendo. Então, quem não me enviou, envie o material. Uma boa semana e até o próximo vídeo.